Nas redes sociais, circula o recibo de um cabaré em Fortaleza, cobrando 50% de taxa extra de um cliente americano em resposta ao tarifão do Trump. É a piada séria do Brasil, mostrando o bom humor do povo diante da tirania tupiniquim que vem prostituindo o país. Octávio Guedes, claro, odiou a piada. E o meme do cabaré. Disse que o humor é destrutivo. A esquerda não entende de bom humor. É amarga e invejosa. Ah, e ele ainda falou que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo assumiram a autoria do tarifão de Trump. Se apresentaram como os pais da sanção. Quer ver essa cena? E não esquece, comenta aí o que você achou do cabaré de Fortaleza. O Eduardo Bolsonaro está lá para pedir sanção, eles se orgulharam disso. Então eles confessaram, eles assumiram a autoria desse imposto de 50%. Eles assumiram com orgulho, né? Soltaram uma carta, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Nas redes, eles, em entrevista, eles estão reiterando que são os pais dessa taxação. E pelos primeiros levantamentos, ontem eu trouxe aqui o levantamento da Nexus, que é uma agência de inteligência de dados, a maior parte das menções nas redes sociais são em defesa do Brasil. São em defesa do Brasil. E com isso beneficia indiretamente o governo e não o Bolsonaro. Quem está nas cordas nesse momento são os bolsonaristas. Nas cordas nas redes sociais, quem está apanhando. Fora isso, tem já que a gente está falando de rede, o jeito brasileiro de fazer piada. Isso também é reagir com piada, isso é demolidor. Então já está circulando e hoje eu recebi zap de autoridades diversas. Por exemplo, como nota fiscal de um cabaré taxando um americano em 50%. 50%. E outras taxa coisas. Trump, tá lá. Taxa Trump, Então a galhofa, e eu acho que o humor é muito destrutivo, né? Às vezes é mais ferino que uma crítica formal. Ainda tem nas redes esse movimento que hoje começa de galhofa, mas não para diminuir a seriedade do assunto, para ridicularizar os que estão defendendo essa taxação. Eduardo Bolsonaro confessou um crime. Segundo a Globo News, disse que articulou o apoio do Trump para impedir a venezuelização do Brasil e produziu provas contra ele mesmo. A militante Daniela Lima surtou ao vivo, lendo a fala como se tivesse achado a arma do crime. Agora, segundo ela, Eduardo agrava a própria situação por ter admitido. E a situação do Bolsonaro pode piorar. Tem gente do Xande e do Soviet Togs monitorando o Biroliro. O crime do Eduardo? Ter feito o que disse que fez. A sentença? Obstrução de justiça internacional. O juiz? Xande, o onipotente. A histeria está montada. Vamos ver essas cenas patéticas. Conversei com integrantes do Supremo. Juridicamente, o Eduardo Bolsonaro conseguiu agravar a própria situação, porque ele já é alvo de um inquérito sobre obstrução de justiça, por ficar dizendo nas redes sociais que estava trabalhando ativamente para obter sanções contra o relator do caso do pai dele. Ou seja, para constranger o juiz, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes. Quando ele faz isso, e isso tem um resultado prático, que ele próprio, já a gente vai mostrar para você, chama para si esse resultado, agrava-se a percepção de quê? De que houve uma ação para embaralhar o processo, e essa ação está descrita na carta do próprio Donald Trump. Ele diz que é para parar agora o julgamento. Ele diz isso. Então, ele próprio atesta que ele quer obstruir o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Quando o Eduardo depois se pronuncia e dá a entender que sim, isso é fruto do trabalho dele, ele, por óbvio, agrava a própria situação. Daniela, e o Bolsonaro? Gente, o presidente nunca puxou para si a articulação de algo diretamente entre ele e Trump nesse sentido. Mas ele chegou a dar declarações, sim, de que buscava ou ansiava por uma posição do presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro, neste momento, está sob monitoramento. A situação dele está sendo avaliada com calma. Também está todo mundo com o fígado no gelo. O ministro Alexandre de Moraes, ontem acionado pelos colegas, eu conversei com alguns ministros que falaram com ele,
pediu calma para ignorar solenemente. Foi exatamente o que Barroso comunicou a Lula quando telefonou para o presidente. Mas a situação está sendo avaliada, porque, por óbvio, as palavras ditas, de novo, de público, provas lançadas contra si mesmo, de Eduardo Bolsonaro, por óbvio, nesse momento também tem implicações sobre a situação jurídica dele, de frente, e a do pai. Octávio Guedes volta com uma analogia que é a cara do PT. Disse que o Lula está ganhando a narrativa porque o discurso dele parece uma assembleia sindical. Trump é o patrão opressor, os brasileiros são os pobres trabalhadores e Bolsonaro é o ex-presidente do sindicato, um pelego. Eu fiquei indignado quando ouvi essa fala do militante. Veja se eu não tenho razão. Vamos ver essa cena revoltante. E já deixa nos comentários o que você achou dessa comparação absurda. Foram 2 semanas em que o jogo virou, em que o governo saiu das cordas. Em primeiro foi aquela... contra os pobres? Inteligência artificial? Não, a história do Congresso, da Câmara, Câmara, que não quer taxar os ricos, que é importante contra os pobres, etc, etc. Ali o PT ganha um discurso antissistema, ó, nós somos contra bilionários, betos e bancos, sai das cordas, lidera, conduz. Porque o importante na rede social é você pautar. Olha, a pauta é isso, a Câmara é a favor dos ricos. Então, quando você pauta, você sai na frente, é difícil virar o jogo. E quem saiu na frente, mais uma vez aqui, foi um sentimento patriota de soberania, que é um sentimento que está sendo encarnado pelo Lula. E o Bolsonaro é o anti-Lula. E depois eu queria falar, o Lula, por que o Lula está à vontade nessa guerra? Por quê? Pode falar? Não, porque, Valdo, se é curioso. Ele chamou, mais um lead. Aí só falta, não, agora eu vou embora, não vou mais para rodar. Ele quer matar 4 jornalistas. Deixa eu rodar. Ele quer matar 4 jornalistas de curiosidade. Deixa eu rodar. Por quê? Então vou rodar aqui. Valdo, porque você viu o Lula no palanque? Sim. Aquilo parece uma assembleia sindicalista. Sim. O que está na cabeça do Lula? Foi bem na entrevista com a Adélis Ortiz, sóbrio, sereno, não correu o risco Lula. O risco Lula é botar capa e espada, dar um drible a mais, como ele tem feito principalmente nesse mandato, né? Se empolga, vai, e erra. Então ontem ele não vestiu a capa e espada de ser o justiceiro que vai derrotar o Yankee, etc. Ele fez uma fala de presidente, acertou no Jornal Nacional. E você falou que ele estava à vontade. Ele estava à vontade porque está se assemelhando muito a uma assembleia sindical, numa campanha salarial. Então você tem o mais forte, que é o patrão, que é o Trump, querendo impor perdas a uma massa, que é o Brasil, que são os trabalhadores. Então ele, ao mesmo tempo, ele também não pode atacar muito o patrão ali. Mas ele está atacando quem? O ex-presidente do sindicato, que ele acusa de ser um pelego, que é o Bolsonaro. Bolsonaro é o pelego, porque ele está ali defendendo o patrão, os interesses do patrão. Então, toda a simbologia de uma luta sindical você pode transportar para essa crise. Por isso que o Lula está tão à vontade. Isso é a origem dele. Daniela Lima tenta destilar seu veneno contra a família Bolsonaro. Diz que eles não têm essa importância toda, que forçaram a barra na relação com Trump, e até ironiza, dizendo que passaram vergonha na posse. Só que vem o plot twist. Logo em seguida, a própria Globo News coloca no ar o depoimento de um diplomata americano, afirmando que Trump está disposto a apoiar Bolsonaro de volta à presidência do Brasil. Ou seja, Daniela mal terminou de atacar e já foi desmentida ao vivo dentro da própria emissora. No Supremo Tribunal Federal, eles têm certeza que é uma reação muito mais à decisão do próprio Supremo sobre as Big Techs e também a adesão ao peso, né, que teve o BRICS. No fim das contas, apostava-se muito que ia ser esvaziado, etc. E tal. O Trump jogou uma lupa imensa no BRICS ao falar ao reagir ao BRICS, né? Ficou claro ali, deixou claro um incômodo. Eles entendem dessa forma. Dentro do Congresso Nacional tem todo tipo de teoria, desde que o peso da família Bolsonaro realmente é muito grande, até para o Donald Trump. O que, gente, se você rememorar os fatos, não é. Tiveram de fazer montagem
nas redes sociais para colocar o Bolsonaro numa cadeira nos Estados Unidos. Vocês lembram disso? Da quantidade de fake news que teve para fingir que a Michelle Bolsonaro estava lá dentro e tinha levado uma foto do Bolsonaro e tinha posado e tal. Então, assim, na posse a gente não viu esse prestígio todo, né? Talvez o Eduardo Bolsonaro, nesse período de 6 meses aí, conseguido um acesso melhor à elite da Casa Branca. Agora, no Palácio do Planalto, o motivo deixou de ser especulado para focar na reação. Porque o Planalto está coordenando ao mesmo tempo 2 reações diferentes. A reação na opinião pública e a reação na diplomacia. Então, lá eles deixaram de especular. Tem que tratar do problema e nas 2 frentes, na frente da política e na frente da diplomacia. Eu falei mais cedo com o Ricardo Zúñiga. Ele foi cônsul-geral dos Estados Unidos aqui em São Paulo, ocupou cargos importantes na alta diplomacia americana, agora está aposentado. E na avaliação dele, Tralli, ele vê ali uma importância significativa até do filho de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, na construção dessa carta. Ele diz que o Brasil tinha um papel muito secundário na geopolítica para os Estados Unidos até o início dessa empreitada de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E depois disso, o Brasil passou a ocupar um espaço maior a ponto do Trump emitir aquela carta. Ele compara com outras cartas, declarando ali tarifaço em relação a outros países, que tinha um trato ali muito comercial, era de fato uma disputa comercial. E no Brasil ele vê essa questão comercial como secundária. Ele começa citando o presidente Bolsonaro e, na visão do Ricardo Zúñiga, que foi cônsul-geral aqui em São Paulo, ele vê uma intenção na Casa Branca de tentar ajudar, de querer colocar Bolsonaro de volta na presidência do Brasil. Porque, na avaliação dele, agora Trump gostaria de ter um aliado ali na presidência do Brasil. Ele menciona também, né, o encontro dos BRICS, mas ele acha tudo isso menor, viu, Tralli? Na visão do ex-cônsul-geral dos Estados Unidos aqui em São Paulo, o que foi determinante para Trump decidir enviar essa carta ao governo brasileiro, endereçada a Lula, foi a proximidade do Eduardo Bolsonaro com atores ali mais ideológicos do entorno de Trump e essa intenção, o que ele chama de intenção da Casa Branca, de tentar ajudar Bolsonaro. A gente separou um trecho aqui do que mais relevante falou Ricardo Zúñiga. Vamos ouvir. E eu não acho que tem um plano mais além do que está nessa carta. Isto a motivação aqui é ideológica. É de apoio ao ex-presidente Bolsonaro, que eles acham que podem colocar como presidente de novo no Brasil. Da parte da Casa Branca, eles têm a impressão que eles têm a capacidade de instalar de novo o ex-presidente Bolsonaro. E as questões comerciais são secundárias nesta comunicação. O mais importante foi o pensamento ideológico e a aproximação dos filhos do presidente Bolsonaro com os atores ideológicos em torno do presidente Trump. E aí, o que você achou desse vídeo? Se gostou, curta, comente e compartilhe com aquele amigo de direita que está revoltado com tudo isso que está acontecendo no Brasil. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.